E aí, gente, nem esse aqui. No episódio de hoje, a gente vai continuar falando sobre o Econographs. A gente tá quase terminando. A gente tá em Consumer Optimization, o Consumer Theory, né? Então a gente já viu essas partes de cima. A gente vai agora pra demanda. E na próxima aula sobre Consumer Optimization, né? Optimização do consumidor no contexto. Que trata do lado do consumidor em si, não da empresa. Então, a gente já viu muitas dessas questões aqui com relação à demanda, mas eu creio que aqui vai ficar um pouco mais claro. Então, M, seu budget, é o quanto de orçamento você tem de um bem 1 em relação ao bem 2 e vice-versa. Aqui a gente tem a questão topográfica em relação a isso. E aqui na direita a gente tem a equação, que vai ser o seu budget M, que no caso eu coloquei aqui 9,2, mas pode ser maior. Dá pra ver que o valor tá mudando aqui na direita. E aqui você tem o P1 e P2. P1 tá no valor 2, mas eu posso aumentar e abaixar. Quando o valor do P1 aumenta, as pessoas compram menos do bem 1. Que tá, o preço tá aumentando. Poderia ser, por exemplo, entre manteiga e margarina. Enfim, qualquer tipo de produto. Um produto 1 específico, como eu sempre gosto de usar o exemplo da picanha, né? Então, vamos supor que a picanha é o bem 1 e tá aumentando o preço, e agora as pessoas compram menos em relação aos seus substitutos. São carnes que são, no caso, obviamente se essas pessoas pudessem, elas compravam mais as carnes que têm uma qualidade maior, mas elas vão comprar da menor porque é muito caro a que eles querem, né? Quando tem uma paridade, a pessoa pode escolher sem uma perda em relação ao seu budget inicial. Então, seu orçamento é importante, mas principalmente o preço e a sua utilidade que você vê em tipos de carnes diferentes. Por exemplo, vamos fazer churrasco. Você tem utilidade com relação ao bem 1 e 2. E, no fim, a única diferença vai ser que nessa equação de cima, o preço usado é o P1 e na de baixo é o P2. Vai ser, no caso, eu vou arredondar o número para ficar mais fácil. Para 12. Quase 12. 12,10. Então vai ser 12,10 dividido por 2. Por que 2? No caso, o que você está mudando aqui não é a quantidade em si do preço nesse 2, porque ele é fixo. Então, é literalmente o dobro de cada um. Tanto na equação de cima e de baixo. Só que o valor que muda de fato é esse daqui. Então, eu tô mudando aqui o preço e a relação tá diminuindo ou aumentando conforme eu mudo isso daqui. No fim, o valor vai ser diferente, mas se eu colocar o budget máximo, por exemplo, aí você tem essa curva de utilidade aqui. O ponto, do ponto de vista da teoria de equilíbrio geral, né? Qual seria o ponto óptimo aqui entre os dois bens, né? Em que os consumidores teriam sua utilidade. E lembra que a utilidade é uma questão totalmente subjetiva. Então, tem pessoas que talvez não gostem da carne específica, moela, por exemplo. Então ela não vê utilidade nessa carne porque ela não gosta. Porque ela não gosta. Já falei várias vezes, né? Quando uma pessoa vai comprar baunilha ou chocolate de sorvete, não tem razão óbvia porque uma pessoa gosta de um ou outro, né? Enfim. Bom, o segundo aqui é com relação à curva de indiferença também. Então você tem aqui o bem 1 e o bem 2. Aqui embaixo você tem o bem 1 em relação ao preço. Então essa parte de baixo é só do bem 1. Poderia ser, no caso, por exemplo, picanha aqui embaixo. Eu tenho budget. Então eu posso aumentar meu budget. Quando eu tenho um budget maior, eu posso comprar mais dos dois bens. Embora tenha uma relação decrescente em relação a isso, né? Na relação marginal que a gente viu anteriormente. E aqui eu tô mudando o preço. Então, como esse mercado é elástico, nesse caso, então, eu aumentar o preço vai abaixar a quantidade de demanda. Você vê que a curva de demanda, a um certo ponto do bem 1, vai diminuindo, diminuindo. Até que mesmo que eu tenha um preço muito baixo, vai ter uma hora que a demanda em relação a esse bem, com relação ao preço que tá baixando, obviamente quando a preço da picanha baixa, vamos supor, você vai ter um preço que vai fazer as pessoas comprarem mais. Só que o ponto é que tudo enjoa, né? Tudo enjoa também.
E as relações de utilidades têm que envolver isso. Eu lembro de uma vez o chocolate e da primeira vez comprou um pote. Não um pote, é um de MM, né? Era uma embalagem enorme. Cara, eu literalmente comi metade. E eu não comi chocolate por uns meses. Tanto que eu fiquei enjoado naquele dia. Então tem uma questão mental de enjoo em relação à comida. E também a coisas que você faz. Pensa numa música, por exemplo, que você viu várias vezes, né? Ou uma série que você viu vezes demais. Eu pessoalmente com o Sword Art Online. Tipo, eu gosto de Sword Art Online. Mas eu assisti tantas incontáveis vezes. E a minha demanda por consumo desse bem de entretenimento que tem que pagar na Netflix pra você assistir, por exemplo, ou Crunchyroll. Tem empresas que ganham com a demanda com relação a isso. Tem uma relação de decrescimento com relação não ao preço, mas a minha visão de utilidade que mudou ao longo do tempo. E, como eu disse anteriormente, você calcular a utilidade das coisas para as pessoas é impossível. Você pode saber a questão estatística. Mas você pode ver que quando eu abaixo o preço, a curva de demanda em relação à quantidade que agora as pessoas querem, né? Cada vez mais decresce nesse contexto para um bem elástico. Agora a gente tem o mesmo esquema. M é o budget. Então vai ser o P1 vezes o X1, né? Então, unidade de bens vendidos em relação ao preço. É como você calcula, por exemplo, faturamento bruto. E você tem os preços. Então, eu tô aumentando o preço agora do bem e tá vendo que tá tendo mais unidades sendo vendidas, né? A demanda para essas unidades tá baixando. Então, eu tenho um jogo. Vamos supor que seja um jogo, não um jogo online especificamente, mas um jogo na PS Plus. E eu tô aumentando o preço. Quanto mais aumento o preço, mais as pessoas compram categoricamente. Se eu ponho promoções em certos contextos, as pessoas tendem a comprar, principalmente em certas sazonalidades, né? Por exemplo, no fim do mês ou no início do mês, as pessoas recebem, enfim. E aí aqui eu tô mudando o P2, então, preço do bem 2, quando aumenta o preço, você tem uma menor demanda por ele, mas tem uma relação entre os dois bens. E a questão de substituição, né? Então, você tem Coca e Pepsi. Se a Coca ficar muito mais cara que a Pepsi, basicamente você vai comprar Pepsi, mesmo que você não goste tanto da Pepsi. Tipo, questão de utilidade, você, por exemplo, comprar pra você pessoalmente, né? 3 garrafas de Pepsi, por exemplo, ou 3 de Coca-Cola. Primeiro olha o preço, né? É assim que alguém escolhe um substituto. Como, por exemplo, uma Fanta, um Simba, que é um chamego, que é um refrigerante mais barato. Só que o ponto é, qual que é a utilidade? O que você tá esperando? É uma festa? É uma questão só diária? Por que as pessoas gostam de refrigerante, por exemplo? Que tem uma satisfação associada a isso. E essa é a questão da utilidade. E basicamente o que a gente tem aqui é a relação da demanda e mudança dessa utilidade. Então, o bem 1 aqui, porque essa equação aqui que a gente tem ali em cima, que a gente já viu várias vezes, é o x1, que é a quantidade aqui de bens, que eu coloquei em um certo nível é m dividido por 1 vai ser 18, mas os bens são 10 em unidades. Isso vai ser elevado a alfa, que é 0,54 nesse caso, mas eu posso mudar para 0,50, por exemplo. Que vai ser um ponto de convergência de 2, mas o ponto é que eu indo para a esquerda ou para a direita, eu vou fazer essa utilidade tender a um produto ou outro. Então a razão desse valor você tem que entender do alfa nesse contexto. Vai ser, por exemplo, x1 elevado a alfa e x2 elevado a 1 menos alfa. Nesse caso vai ser 1 menos 0,50, que obviamente vai dar 0,50. E quando eu vou para a esquerda, eu vou tender essa utilidade e a curva da demanda com relação a o bem 2, no caso, por exemplo, substituto de Coca-Cola para Pepsi, e aqui pro bem 1. É bem simples. Aí tem outras versões, né, com complementares. Então, em que você, por exemplo, tem que comprar a pasta de dente e a escova. Então você precisa dos dois. Normalmente, se você não tem os dois, você vai pra uma viagem e tal, você tem que comprar os dois. Aí você tem a relação de preço em relação a itens complementares e a demanda por esses itens complementares que um precisa do outro. Então, obviamente um carro não, mas gasolina, coisas como
óleo. Tem várias coisas que você tem uma utilidade sazonal com relação a isso. Outras que tem uma frequência maior. E você poderia alimentar nesse contexto, mas esse aqui é o contexto de complementos. Quando é substituto, a curva é diferente. Então, a Pepsi não é complementar a Coca-Cola. Ou você compra um ou outro. Pode comprar os dois também, mas se você tem que escolher um ou outro, então é um substituto. Então é um bem que você está substituindo em relação ao outro. Então, por exemplo, eu acho que o exemplo mais simples é com açúcar, né? Então, basicamente você tem café, por exemplo. Recentemente na minha igreja, o café está sendo usado, não açúcar normal que você compra no saquinho no supermercado, na embalagem, né? Mas aquele de sachê, que é um açúcar mais diferente, né? Diferenciado, né? Só que ele é um substituto do açúcar tradicional. E tecnicamente mais caro. Assim como o adoçante ou mel, derivados. Também tem como usar como adoçar. Então são substitutos. Vai do gosto de uma pessoa. Onde eu trabalhava numa empresa, eles usavam adoçante. Tinha açúcar também, mas a pessoa que vai colocar lá, entre aspas, de graça, no caso, né? Ou que era uma escola de informática, né? Em inglês. Então, no caso, você pegar um dos dois é basicamente o que você gosta, né? Você prefere adoçante ou açúcar? É uma questão pessoal e subjetiva. Tem pessoas que agem diferentes, de forma diferente com relação a isso. Aqui é a constante elasticidade da demanda. Você vê uma diferença da curva em relação aos substitutos que é mais linear, né? Que, por exemplo, aqui na parte mais curva. E a relação de preço de um bem vai aumentar, abaixar no caso a demanda, nesse contexto. A esse nível de preço. E assim do bem 2 também. E a equação é diferente, né? Então você tem alfa vezes x1 elevado a r. Esse R é uma questão que vai alterar a curva de utilidade. Então, é uma questão subjetiva também. Então, você tem agora o alfa, o R. Então, é alfa vezes x, que no caso aqui, por exemplo, pode ser em algum contexto 10. Mais fácil. Então, x é igual a 10. Você faz o alfa vezes 10 elevado a R. Mais 1 menos alfa, que vai ser, no caso, 1 vezes 0,46. Vezes x2 elevado a R elevado a 1 dividido por R. Eu posso pôr R para 1, mas vai ser 1 dividido por 1. No caso vai ser só. Isso aqui ficou linear, basicamente. Quando R é igual a 1. Enfim. Basicamente é isso. E também tem o quadrilinear. Só tem um alfa, né? Aqui no caso você usa o logaritmo do x1. Apenas. Então são 4 equações, né? A Cobb-Douglas. Que é essa daqui, né? Então, nesse ponto aqui eu vou deixar em 10 também. Na minha budget. Vai ser 10 elevado a alfa. Vezes o valor do x2, que aqui é um pouco menos que 10. Elevado a 1 menos alfa. O de complementos é a minimização dessa função aqui. Os substitutos é dessa forma. E também o que a gente já viu anteriormente. Enfim. Essas equações a gente já viu em outras aulas. Então, sempre lembra que veja essas aulas na ordem, se possível. Pelo menos eu não vou vou tentar não me repetir na maioria delas, né? Que eu acho que já foi. E tem o que é chamado de Cobb-Douglas Optimization. Então você tem aqui outro parâmetro que é o beta, que vai fazer o ponto dessa utilidade mudar. E você tem o alfa, né? Que é a relação preferência das pessoas. E você tem a mesma coisa de preço 1, preço de um bem 2. Então quando aumenta o preço de um bem 2, você vê que abaixa aqui na parte da esquerda, né? Do eixo Y, né? A demanda por esses bens nesse contexto. E eu tenho budget. Então quanto mais eu cresço o budget, mais eu posso comprar dessa coisa. E você vê os valores mudando aqui embaixo. Então a função de utilidade dos dois bens vai ser x1 elevado a alfa e x2 elevado a beta. Você tem duas unidades de preferência. Só que uma é associada ao bem 1, poderia ser picanha, por exemplo, e o bem 2 poderia ser o substituto de picanha. Seja qual for. Então qual é a preferência das pessoas entre uma e outra e o que elas estão dispostas a pagar. E também é budget. Se o budget, se o poder de compra do real, por exemplo, for baixo em relação à compra de qualquer tipo de item, porque você diluiu o valor da moeda em si, mercado externo ou coisa do tipo, e faz os preços aumentarem,
Então, a alta do real, do dólar em relação ao real, no caso, o que aconteceu de fato foi a baixa do real em relação ao dólar. Foi o dólar que subiu, foi o real que desvalorizou. Por que desvalorizou? Políticas monetárias atuais, enfim. Aí você tem a equação aqui, vai ser alfa. Depois só você coloca os valores. Alfa, que vai ser 2 nesse caso. Eu poderia mudar para 3, 4, não importa. Eu vou deixar em 2. Vai ser 2, que é o alfa, dividido por 2 mais 2. Porque o alfa e o beta estão com o valor 2 aqui. Então vai ser 2 dividido por 2 mais 2, vezes 36, que é o meu budget, que eu posso mudar. Eu vou deixar em 30. Dividido por 4, que é o valor do P1. Na equação de baixo vai ser a mesma coisa, só que na parte da direita da equação você tem o Ben 2, é o preço do Ben 2. Aqui, né? Eu posso pôr os dois iguais, por exemplo, e aí tem um sistema de equilíbrio. Acontece que nunca a economia está em equilíbrio e nunca a atividade das pessoas, com relação às coisas que as pessoas compram, está em equilíbrio. Você tem constante desequilíbrio, né? Normalmente as preferências são mais ou menos assim. Ponto de equilíbrio normalmente não existe. Mas o ponto é que tem um ponto teórico de equilíbrio que muda constantemente. Então não é um equilíbrio de verdade, né? Na prática. A gente pegar a razão das coisas. Aqui é quase o mesmo esquema. Você também pode mostrar os preços aqui nessa tabela. Você tem o alfa, com questões relacionadas às utilidades que as pessoas veem nesses produtos. Então é x1 elevado a alfa e x2 elevado a menos alfa. Lembrando que o x1 é o bem 1 e o x2 é o bem 2. Nesse caso tá 40 para 40 a quantidade. Eu posso aumentar 30 para 30 e vice-versa. Só que o preço tá igual. Quando eu mudo o preço, a paridade fica diferente. E normalmente é assim que funciona. Você tem essas curvas. Você quer saber ao longo da mudança de utilidade como a mudança de demanda ocorre, né? No caso, como eu não tô aumentando o preço, não tá acontecendo muita coisa. Aqui eu tô aumentando o preço de um bem 1 em relação ao bem 2. Vice-versa, na verdade. Bem 2 em relação ao bem 1. Enfim. Você vê aqui os valores, né? 0.54 que é o alfa, e aqui é 1 menos alfa, né? Que vai dar 0.46. Então o mesmo esquema. E a curva da demanda aqui embaixo. Eu posso estabelecer que a demanda decresce ao longo que o preço em P1 decresce. Pela questão da utilidade marginal. Quanto mais eu tenho de uma coisa, mais o preço diminui. E também a demanda normalmente diminui. Depende. Tem, por exemplo, vezes que seu preço está baixando por razões de eficiência de produção e a demanda aumenta. Para roupas, por exemplo. Então, depende. Nunca pense isso aqui como uma coisa fixa, mas uma coisa que muda conforme o contexto. Então, a gente viu basicamente quase todos. Aqui são para bens complementares, então por isso tem essa questão quadrática aqui nesse contexto. Tem uma minimização aqui dessa questão de utilidade. Você tem o preço P1 e o P2 eu posso deixar aqui em equilíbrio. O preço dos dois, tem o budget. Você vê que ele tá reagindo a uma certa curva aqui, né? Específica. Então, quando o consumidor quer comprar quantas bandas ele quiser, ele pode, com o seu salário. Se o preço do bem 1, né, for igual a 4 e do P2 também, cada uma vai custar 4 vezes 1 mais 4 vezes 2, que vai ser 12. O preço é igual. Eu posso mudar esses valores, vai ser diferente. Como cada cesta, né, contém uma unidade de cada bem, né, e 2 unidades do bem 2, a demanda será pro bem 1 3.08 e pro 2 6.17 nesse contexto, né. Só que no caso, lembra que para um bem, no caso 1, a cesta, né, com relação ao que você compra, vai ter um deles e 2 unidades em relação ao bem 2. Então, tem essa relação que está mostrada aqui no caso.
essa parte da direita. Então você vê que o bem um é dividido por 1 e o outro é dividido por 2, nesse contexto. Enfim. Agora a gente vai pra optimização com substitutos perfeitos. Então, no caso, não é complementar. É um substituto, por exemplo, você está falando sobre Coca-Cola e Pepsi, no caso. Você tem a curva de diferença, a utilidade de um em relação ao outro. Então, para dois tipos de bens. Você tem aqui a equação que vai ser alfa vezes x1, Coca-Cola, por exemplo. E o alfa é a relação de utilidade que as pessoas veem em Coca-Cola. E B2, que vai ser, no caso, substituto, pode ser Pepsi, pode ser Suquita, enfim. Eu prefiro Pepsi porque eu creio que tá no mesmo nível, né? Então, a gente pode falar sobre Fanta e Suquita, por exemplo, de laranja. Então, de sabor de laranja, qual refrigerante normalmente você escolhe em substituto de um para o outro, né? Aí você vê o preço, né? Se a Suquita estiver muito alta, você compra Fanta e vice-versa. Se pra você não tem diferença. O ponto é que o preço nunca vai estar igual. O preço é escolhido arbitrariamente com relação à margem que o fornecedor vendeu pra loja, pra empresa, pro mercado, pro mercadinho, pra padaria. E a escolha do gerente da mesma. Então, normalmente o preço não vai ser igual. Ele vai manter uma margem ali, com base também na saída, enfim. E aí, você tem o budget, né? Porque a utilidade tá igual, eu posso mudar essa utilidade de um pro outro com relação à diferença, né? Mas quando eu ponho os dois iguais, com a mesma utilidade, os dois são vistos como iguais. Completamente, né? Normalmente isso não acontece. No caso, a taxa de substituição marginal aqui vai ser 3 dividido por 3, que é 1. Só que normalmente não é assim que funciona. Então você pode ir qualquer mercado hoje, qualquer padaria. Não é assim que as pessoas veem na prática. O que acontece não é assim que funciona suas funções de utilidade também. Porque são muitas pessoas tomando decisões nesse contexto também, né? Então, aqui no caso a demanda para substitutos perfeitos, então você tem a curva de utilidade nesse contexto. Alfa vezes x1 e 1 menos alfa com relação a x2. Você tem a mudança de preço do x1 e x2, então aumenta o preço de um bem 1. As pessoas vão comprar menos. Então você tá vendo que a curva de demanda muda. Ponto que ninguém compra a um certo nível. E aqui no caso de um bem 2. Vão ter vezes que os preços escolhidos pelos próprios gerentes de uma loja, de um mercado, vão ser tão ruins que no fim o preço vai fazer as pessoas não comprarem o bem. Então, eu vejo que tem, por exemplo, panetones que eu tenho certeza que o custo de produção não é tão alto em relação ao preço, que custa R$100. É um gourmet. De repente custou mais, mas às vezes você tem que entender que quanto uma pessoa tá disposta a pagar por um panetone gourmet. Então, você tem aqui um exemplo. Panetone gourmet. Então eu vou em shopping. E aí, dá pra ver aqui, ó. R$179, R$32, R$79. Esse aqui não é gourmet, R$22 não é gourmet. Mas tô falando gourmet que são R$94. Você, pessoalmente, ó, trufado aqui, ó. Que a questão é, qual que é a utilidade disso? Qual que é a diferença do panetone comum? O que esse produto aqui tem que faz eu comprar esse ao invés de esse que também se diz gourmet? O ponto é, qual que é a diferença? Porque o preço do produto de produção talvez seja maior dessa daqui. Depende. Ou é só o design, coisa do tipo que é da marca. Enfim, a marca é boa. Sei lá, da Ferreira Rocher, por exemplo. Só que o ponto é o que as pessoas estão dispostas a pagar. Obviamente o vendedor quer vender por um maior preço possível, mas tem a elasticidade da demanda. Então o ponto é a certo nível, se aumentar o preço de um panetone bem 2, por supor, muito alto, as pessoas não vão comprar. Então tem que estar num nível de paridade que você tem que entender o que as pessoas estão dispostas a pagar. Normalmente você faz isso, do ponto de vista de um gerente, por você mesmo. Você estaria disposto a pagar tanto num panetone? É uma decisão pessoal.
Qual que é a diferença? Ou por exemplo, num ovo de Páscoa, né? Você compra um ovo de Páscoa de 30 ou de R$ 250. É claro que se você compra de R$ 250, você espera que seja infinitamente melhor do que o de 30. Então o ponto é, como que eu posso saber isso? É a marca, principalmente. Então se é da Ferrero Rocher, se é da Cacau Show, de uma marca boa, então você pensa que vale a pena. A questão é subjetiva. Às vezes aquele de 50 é o mesmo nível que aquele de 150. Só que essas ações de utilidade são diferentes. E seu budget importa, né? Então se você não tem um budget muito alto pra comprar ovos de chocolate na Páscoa, você não vai comprar muitos caros. Isso é óbvio. Uma questão de da elasticidade da demanda. Com relação ao preço, obviamente. Então você tem as funções de utilidade aqui, certos pontos, o preço de produtos e o budget aqui. Então você tem aqui o logaritmo sendo usado, que a gente já viu anteriormente. E no caso, eu vou colocar aqui um pouquinho menor. O ponto é que eu poderia mudar isso aqui também, mas você tem 10 mais ou menos produtos de um bem 2, perdão, de dólares gastos em um bem 1. Então aqui são dólares. E gastos em outros, no caso em outros bens que não esse. Então você tem o bem 1. O quantos dólares você tem que gastar em relação ao seu budget. Tendo em conta que você no fim também quer gastar em outras coisas. Então vamos supor, você tem um salário X. Você tem que comprar 5 ovos de Páscoa para pessoas diferentes, que você prometeu. E você tem um budget. O seu orçamento que você decide mentalmente por que você acha que é o certo. Vamos supor que seja R$ 200. Não, 200 não, é R$ 150 que você pode gastar em ovos durante toda a Páscoa. Então vamos supor que você vai gastar durante a Páscoa, você juntou esse dinheiro durante a Páscoa. Vamos supor que seu salário X seja 2.000, tem que pagar em utilidades, aluguel, diversos tipos de coisa. O ponto é o quanto a utilidade com relação aos bens que eu vou comprar, que pode mudar ao longo do tempo, e gastos, e dólares gastos em outras coisas. Então, ou seja, se eu poder pagar por um produto de qualidade um preço menor, obviamente eu vou comprar esse produto de qualidade por um preço menor. Ninguém vai ficar caro por gosto, né? Pessoas normais, né? Então, paga porque acha que tem uma utilidade nisso, pessoal. Principalmente se for um presente e tal. Uma namorada e coisa do tipo, enfim. Esposa. Só que o ponto é que quanto mais o preço de um bem aumenta, então aqui o preço aumentou, menos eu vou comprar. Então se o preço do chocolate aumenta muito durante a Páscoa, vamos supor, por alguma razão, do cacau, né? Então o trading de cacau teve problemas e foi muito caro. E aí todos os ovos naturalmente ficaram caros. Aí você tem menos demanda por eles. E quando fica caro, e vamos supor que você compre mesmo assim, você vai ter um menor budget em relação a isso. Menos dólares gastos em outras coisas, né? Eu tô diminuindo o budget, né? Mas o ponto é que você tem essa relação que depende do seu orçamento, né? Que é o budget constraint. Então, o seu orçamento vai definir quais escolhas você faz. Isso é uma coisa totalmente pessoal, né? E a gente fala sobre a aplicação do Lagrange nesse contexto, a gente vai ver isso depois posteriormente. Acho que é na próxima. Acho que na verdade é aqui. Nessa parte a gente vai ver de novo sobre Lagrange, então não vou falar sobre isso agora. A gente tava aqui e a gente vai pro último, que é com relação à elasticidade da demanda. Então você tem o R, que você faz x elevado a r e x2 elevado a r elevado a 1 sobre r. Essa é a equação para a elasticidade da demanda constante, e que é derivada por essa função R. Então você vê que a curva muda. Você tem uma mudança de preços de um bem 2 e seu budget. Então, vamos supor que é um certo budget específico. Não pensa nesse valor 102, né? Pensa no budget
aleatória, né? Sei lá, 2.000, 1.500 por mês, enfim. Qual que é a utilidade de um bem 1 em relação ao bem 2, no caso? Então, você tem uma mudança em relação aqui a visão subjetiva. Porque, de novo, tem que sempre dizer isso daqui. O budget pode ser calculado e os preços. Depois pode tentar entender a razão com relação à mudança de preços, a quantidade de poder de compra de uma população com relação ao real, por exemplo, do Brasil, ou no dólar em outro país. Se comparar os dois. Também compra externa, né? Você quer importar uma coisa de fora, quanto custa em real, porque tem uma paridade baixa atualmente em relação ao dólar, que é a moeda internacional, para transações comerciais. Só que o ponto aqui é quanto R é calculável e quanto isso daqui é útil teoricamente para aplicações práticas. Porque, obviamente, você está tentando entender a elasticidade constante de um bem. Só que, normalmente se faz isso com dados históricos recentes com relação a esse bem. Então, você não calcula elasticidade futura, né? Seria bom se você pudesse. Então, você pode fazer isso usando no máximo probabilidade markoviana, como eu disse isso no primeiro aula do curso, né? Então você usa os dados atuais de sistemas para prever o futuro. Mas o ponto você não consegue saber isso daqui para todas as pessoas, qual decisão que elas vão tomar no futuro, né? Tem dados estatísticos. Você tem um mercadinho, por exemplo, uma empresa que que tem uma relação com vendas nesse sentido de varejo, ou até também online. O ponto é que, embora isso não seja calculável, você quer entender o tipo de coisa que você está vendendo, quais relações de demanda aplicam, né? Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo mais simples. Então, eu vou aqui em Growth, suplementos. Eu vou entrar aqui no site. E aí, cara, aqui tem muitos exemplos de produtos que são complementares. O que significa? Uma pessoa que compra whey com frequência, então você tem um ticket médio aí que é alto, né, nesse contexto, com frequência. Por pessoa tem um limite, né? Você não pode consumir whey mais do que um limite humanamente possível. Tem limite por pessoa. Você tem os mais vendidos aqui, que já dá uma questão multivitamínico que aplica para várias pessoas. Outros que são creatina mais pura e coisa do tipo. Mas o ponto é, muitos desses itens são complementares. E marcas de outras empresas podem virar substitutos se você pensar. É que normalmente tem essa questão de fanboy de uma marca, né? Mas vamos supor que outra pessoa goste da Max. Eu comprei, eu ia pôr probiótica, mas vamos pegar na Max. Então aqui é o mesmo produto, quase a mesma merda. Pode ter diferenças em alguma coisa, mas os dois creio que funcionam. A utilidade que você tem é com relação a relações de energia que vão ser dadas com relação a resgate de ATP, nesse contexto de bioquímica, de biologia molecular aí. Obviamente o que você quer é a função que o whey desempenha, que é melhorar aí nas suas metas de treinos. Porque o preço disso daqui é de 1,8 quilos, né? Vamos supor que a gente pega de 1 quilo do mesmo nível. O preço de um em relação ao outro, se uma pessoa não liga de uma marca para outra, vai alterar a questão de substituição. Então, eu vou comprar esse mês da Max ou da Growth. Tem questões de sabores, tem questões de itens que também são, por exemplo, complementares. Então, creatina, whey, são duas coisas que as pessoas compram juntas. Creio que qualquer um concorda com isso. E tem os top 20, né? Então, alguns desses, algumas pessoas veem como complementares pro tipo de treino que ela tem. Então, óleo de peixe, melatonina, enfim. O ponto é que cada pessoa tem um budget. A empresa vai ter um ticket médio com relação ao budget que cada pessoa tem dos seus clientes em relação ao que elas consomem. Só que, no geral, tudo que importa aqui é
a relação entre substitutos e complementares. Então, obviamente, complementares eu compro da mesma empresa, talvez. Até porque você talvez ganhe desconto com relação a isso. A gente viu isso daí em outra aula, né? Desconto de você comprar mais de um produto numa loja. Como na questão da pizza, você compra 2 pizzas, você ganha um refrigerante de graça, né? Entre aspas, de graça, porque o preço já tá incluído. O refrigerante. Senão a pizzaria é boa. Só que o ponto é que você, nesse contexto, consegue entender dessa forma que a escolha dessa empresa em relação a outra não é somente de qual preço é menor. Porque o preço não importa às vezes tanto. O que importa é a utilidade. A utilidade marginal decrescente em relação a esse produto, que tem uma frequência de compra contínua, porque as pessoas treinam continuamente, senão elas não têm os resultados que elas precisam. Essa é a utilidade. E a gente sabe que é subjetiva, que não pode ser calculada dessa questão de uma elasticidade constante da demanda em relação a esses produtos desse setor que eu tô utilizando exatamente para dar uma noção aqui, né? Então você tem várias categorias. Então, aí vai da pessoa. Então, tem pessoa que é vegana, vai vir aqui. Tem outra pessoa que não tá nem aí, vai vir pra outra parte, enfim. Atende ao máximo de pessoas possível, provavelmente sem perdas em relação à produção e faturamento. Obviamente, você tem uma alocação de produção no que vende mais, que é o whey creatina, por exemplo. E na questão de inovação, você tem que ter um reinvestimento com relação a isso. Importa que provavelmente esse tipo de empresa não tem um cash flow tão alto. Meu pensamento. Só que o pronto é que entender a diferença de substitutos entre empresas diferentes e complementares são importantes. Então, normalmente, pelo desconto que uma empresa dá em você comprar várias coisas juntas na mesma loja, você tem uma relação já interessante do que eu comprar de duas ao mesmo tempo. Embora você pode, né? Então, de repente, você vai pra probiótica e, no caso, você compra aqui essa empresa, por exemplo, vamos supor. Só que é um gosto pessoal da pessoa. E esses gostos mudam. Então, se uma pessoa ela gosta mais de uma marca, não pelo produto apenas, mas porque eles gostam da marca, porque por causa dos vídeos que faz, coisa do tipo, essa questão de marketing, né, nesse setor, que eu acho muito interessante, eu escrevi sobre esse tema anteriormente no livro. O ponto é que a questão é qual é a minha visão com relação ao quanto eu tô disposto a pagar por um produto em relação aos outros e quando que eu vou substituir um pelo outro, né? Então tem pessoas que vão ver qual que tá mais barato. No geral. Então, vou calcular o budget com relação a tudo que ele vai comprar no mês. E assim, entender como otimizar o seu consumo, que é o nosso tema. O nosso tema é optimização de consumo. São decisões que as pessoas tomam, nem às vezes, nem sempre elas tomam no sentido de otimizar seu orçamento, mas sim por uma questão subjetiva que aquela pessoa gosta daquela empresa. A gente vê, por exemplo, que as vendas da Growth aumentou recentemente por conta de questões subjetivas em relação a marketing nesse setor. Enfim, o ponto é que como que se define o preço das coisas, no fim? É a utilidade que as pessoas veem nisso, a utilidade subjetiva, né? Aí você vê Friedrich von Weiser, Bombark, Kalmenger, Rothbard, von Mises, enfim. Se você entendeu isso, já entendeu tudo que eu falei nesse vídeo.